Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e meu amigo e minha amiga. Que dia histórico importante essa data de hoje, né? 9 de setembro de 2025. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram ali a anunciar os seus votos sobre a questão da condenação dos golpistas do governo do Jair Messias Bolsonaro e do período, né, que Bolsonaro esteve no poder ali. E ficou claro, meus amigos, que assim como a gente já tinha citado aqui em diversas oportunidades, em análises que eu fiz aqui na Revista Fórum, em participações minhas aqui no Fórum 11:30, que não tem cara de absolvição para ninguém. O ministro Alexandre de Moraes votou ali para condenar todo mundo. O próprio ministro Flávio Dino, já vou adiantar aqui para vocês também, né, votou para condenar todo mundo. A única ponderação que o ministro Flávio Dino fez foi em relação à dosimetria da pena que ele pretende aplicar, em específico para o Jair Bolsonaro e para o Braga Neto, e em específico para o Alexandre Ramagem, o Paulo Sérgio Nogueira e para o Augusto Heleno. Como eu citei, inclusive, na minha participação na semana passada aqui na Fórum 11:30, eu citei para vocês que tinha muitos veículos ali da mídia trazendo a possibilidade de que o ministro da Defesa do Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, estava tendo uma possibilidade de absolvição muito grande. E na época eu citei que não fazia muito sentido para mim essa análise. Por quê? Porque o que aconteceu, que culminou inclusive com a tentativa de golpe de Estado, teve o papel ali, participação direta do Paulo Sérgio Nogueira em diversas etapas, desde a questão, por exemplo, de algumas reuniões que foram marcadas, até a questão envolvendo, por exemplo, a divulgação do documento que foi feito ali pelo Ministério da Defesa para falar sobre a idoneidade das urnas eletrônicas no pleito de 2022, que inclusive com a apuração que a polícia fez, se descobriu que o Ministério da Defesa e o ministro Paulo Sérgio Nogueira teriam ali em tese segurado o relatório para divulgar fora do prazo necessário para poder se criar em tese ali uma narrativa de que poderia existir algum tipo de irregularidade, algum tipo de ilegalidade. Depois teve aquela situação do encontro que a gente sabe que aconteceu entre vários membros do governo Bolsonaro, que convocaram inclusive ali para uma reunião os membros das Forças Armadas, o comandante naquele momento da Marinha, né, o Almir Garnier, o comandante da Aeronáutica, que era o Carlos Batista Júnior, o comandante do Exército, que era o Freire Gomes, e como inclusive o ministro Flávio Dino fez questão de deixar evidenciado, não aparenta que o Paulo Sérgio Nogueira teria desistido por motivo próprio, né? Ele teria desistido por motivos que teriam sido alheios à vontade dele. O ministro Alexandre de Moraes falou sobre isso também, não detalhando separadamente, mas ficou claro que era um recado para o Paulo Sérgio Nogueira. E como a gente já tinha previsto aqui, inclusive em outras análises, porque eu citei para vocês o que diz no artigo 29 do Código Penal, que fala sobre o concurso de pessoas. Carlito, o que é que tem escrito lá no Código Penal, no artigo 29? Ele fala basicamente o seguinte, que qualquer pessoa que colaborou para o crime incide nas mesmas penas, ou seja, se a pessoa cometeu um crime Y, um crime X, um crime A, um crime B, e ela colaborou de qualquer maneira para que aquele crime aconteça, ela também vai ser responsabilizada, porém, na medida de sua participação. O que está escrito aqui no artigo 29 do Código Penal, ipsis literis, é o seguinte, isso aqui é do chamado do concurso de pessoas. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. E aí o ministro Flávio Dino fez questão, inclusive, de citar o parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Ele disse, inclusive, que na hora da análise, para saber se o Paulo Sérgio Nogueira desistiu porque quis, se ele desistiu por outros motivos, se ele pensou melhor e voltou atrás, o ministro chegou a dizer, inclusive, que analisou o artigo 15 do Código Penal, que fala sobre desistência voluntária e arrependimento eficaz. Falou também sobre arrependimento posterior, né? Ele disse que pensou várias hipóteses, porém ele não consegue entender que o Paulo Sérgio Nogueira teria desistido, sei lá, porque ele achou que era melhor desistir. O que ficou claro, e isso inclusive a gente precisa lembrar, é que o Paulo Sérgio Nogueira aparentemente desistiu de continuar com o plano golpista do Bolsonaro porque ele não teve a adesão do Freire Gomes no Exército e nem teve a adesão
do Carlos Batista Júnior na aeronáutica. Muita gente até apontou, né, que não, mas o depoimento do Carlos Batista Júnior é muito importante, porque se vocês observarem, o depoimento dele, ele diz que o Almir Garnier, o Paulo Sérgio Nogueira, perdão, tentou demover o Bolsonaro em alguns momentos daquela ideia, junto com o Freire Gomes, junto com o Carlos Batista Júnior. O grande ponto que eu já citei aqui em diversas oportunidades é que é o seguinte: se ele participou das reuniões, se ele apresentou a minuta golpista, se ele segurou o relatório das urnas eletrônicas para apresentar depois, para ajudar na narrativa do Bolsonaro, é o que está escrito aqui no concurso de pessoas. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a estes combinadas na medida de sua responsabilidade, né, ou da sua culpabilidade, como diz aqui a lei, especificamente da sua culpabilidade. E aí o parágrafo 1º, que eu já citei também diversas vezes aqui, inclusive você que segue a minha análise aqui na Revista Fórum e as minhas participações no Fórum 11h30 às quartas-feiras, vai lembrar que eu já citei isso aqui diversas vezes. E mais uma vez, uma análise nossa está se consolidando. Outra análise também que a gente já fez aqui em algumas oportunidades, quando a defesa do Bolsonaro e de outros réus alegavam ali que não estavam tendo acesso a provas, que não estavam tendo acesso aos autos. Eu falei para vocês que se as defesas continuassem solicitando acesso ali a algum tipo de recurso, utilizando esta justificativa, que eles poderiam se complicar, porque na minha análise, eles poderiam ter aplicação contra eles ali, do que a gente chama dentro do direito também de litigância de má-fé. Eu já tinha falado isso no caso lá em 2022, envolvendo a história que o PL queria anular os votos de algumas urnas eletrônicas. Eu falei que o ministro Alexandre de Moraes poderia colocar em prática uma punição por litigância de má-fé. Eu soltei o vídeo na época lá no meu canal, né, no canal O Historiador, e depois que eu soltei o vídeo, cerca ali de, acho que meia hora depois que eu publiquei o vídeo, saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive criticando, né, e multando o PL em 22 milhões e 900 mil reais. Hoje ele até disse que esse valor ficou baixo, né, por conta de litigância de má-fé. E ele deixou claro que beira a litigância de má-fé o que vários réus estavam falando sobre questão de prova e em específico sobre a delação premiada do Mauro Cid. E desmontou a narrativa que infelizmente o próprio ministro Fux também decidiu abraçar, de que o Mauro Cid prestou 8 delações premiadas distintas. E aí o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que isso não era verdade e o ministro Flávio Dino confirmou. O ministro falou: li com bastante atenção e não existem 8 colaborações. O que existem são 8 depoimentos, mas não em 8 delações que foram refeitas porque o primeiro depoimento não estava certo, aí fez uma outra delação, que fez uma outra delação. Não é assim que funciona. Já em relação às penas aplicadas para o Bolsonaro e para o Braga Neto, o próprio Flávio Dino já deixou claro que, apesar de este momento não ser o momento da dosimetria da pena, que é quando se calcula quanto cada réu que será condenado aparentemente, que serão, né, condenados aparentemente, deve cumprir, ele já deixou claro que na análise dele, ele levará em consideração que os que terão as penas mais severas, né, mais asseveradas, mais alongadas, as maiores penas serão Jair Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto, como ele bem deixou claro, pelo papel preponderante e de intensa participação que esses indivíduos tiveram ali, seja na organização, nos comandos, na estratégia, enfim. E deixou claro que no caso especificamente do Ramagem, do Paulo Sérgio Nogueira e do general Augusto Heleno, ele tende a fazer uma dosimetria da pena, levando em consideração o concurso de pessoas, e ele fundamentou lá, que não vai dar tempo de eu citar tudo aqui para vocês, senão vai ficar um vídeo de meia hora, 40 minutos, mas me chamou bastante atenção, porque se vocês observarem, por exemplo, vários portais de notícias disseram que a defesa do Bolsonaro e de vários outros réus simplesmente decidiram jogar a toalha, né? Disseram ali que não adianta, né, que não acreditam na possibilidade de alguém ser absolvido. Eu já tinha falado sobre isso. Um ponto que eu preciso chamar a atenção para quem acompanhou hoje, inclusive, essa leitura do voto dos ministros, foi o papel patético do Fux. Que enquanto, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes deixou claro que o governo estrangeiro não vai interferir no andamento da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que o ministro Flávio Dino ainda ironizou, né? Ele falou: quem é que acha que postagem de Twitter ou postagem de rede social vai acabar gerando ali algum tipo de alteração na votação ou no andamento de algum poder no Brasil? Não está conectado com a realidade. Ele diz o seguinte, ó: o Supremo está fazendo o seu papel, aplicar a lei ao caso concreto.
Nada além disso. Nós não podemos, seria indesejável que alguém me intimidasse por ameaças ou sanções. Eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega no Supremo e vai me intimidar com um tweet. Pontuou o ministro Flávio Dino. Para mim, com exceção do ponto que envolve, como eu já citei, por exemplo, a questão envolvendo as falas do ministro Fux, que estava impaciente, né? Estava incomodado, inclusive, com a questão envolvendo ali algumas interações que estavam acontecendo entre o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, ele dizendo que queria que fosse rápido, quase que dizendo isso, não, porque tem de acelerar, que eu tenho tempo, eu tenho o que fazer, como se esse momento na história do Brasil fosse nada, né? Fosse um dia a mais. E aparentemente o ministro está mais preocupado em manter o seu visto para os Estados Unidos e ir lá se abraçar com o Pateta, né? Porque nessa altura, com todo o respeito que eu tenho à Suprema Corte do Judiciário Brasileiro, o que o próprio ministro Fux está fazendo hoje é um papel quase que do próprio personagem da Disney. Ele está aceitando esse personagem dentro do Judiciário, lá no STF, para basicamente garantir ali o seu visto. Pelo menos essa é a minha percepção. E ele tende, evidentemente, a divergir. Eu não acredito que ele deva votar para absolver todos os réus, mas ele deve divergir de alguns indivíduos, de alguns crimes, a gente já sabe, de algumas penas também a gente já sabe, mas ele é voto vencido, tanto que todo mundo tem calculado aí que a votação será ali, né, por 4-1, perdão, decidindo ali o voto da maioria pela condenação de todos, calculando-se, evidentemente, só a dosimetria da pena. Carlito, como é que fica aqui agora o andamento do processo? Bom, amanhã tem, né, na quarta-feira tem, das 9 ao meio-dia, se tudo correr bem, né, senão vai invadir o horário da tarde. Hoje foi um dia típico, inclusive. Na quinta-feira, das 9 ao meio-dia, e também depois das 14 às 19, e na sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 19, e deve sair na sexta-feira ali a leitura da sentença condenatória contra Jair Messias Bolsonaro e os outros 7 réus da trama golpista do 8 de janeiro, né? Na verdade, que não começou no 8 de janeiro, mas que teve ali um dos seus atos, que eu não vou dizer ato final, porque o golpe ainda continua na minha análise, mas que teve ali como de suas etapas o 8 de janeiro. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal da Revista Fórum, deixa seu like, grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!